A importância do Luke Skywalker. Um beta. O Endor é muito mais herói do que ele. I hear so many young people today talk about a world that's emptied of heroism, where there are no more noble things to do. What do you say to them? Provavelmente essa entrevista foi gravada nos anos 90, rapaziada. Eu tenho certeza que foi gravado nos anos 90, irmão. Que buraco que a gente se enfiou. Essa live na chácara parece mais humana que a live no escritório. É porque mudou o cenário, né, cara? O negócio tá mais amplo, tá mais... Sei lá. Pra mim tá normal. The story of Star Wars means something to people. And that's even true in Star Wars. Eu não estou com as paredes pretas. But as for what that story means, well, there's probably as many answers to that as there are people watching this video. So it might be easier to focus on what Star Wars means to its storyteller. After all, the reason C-3PO is telling the Star Wars story is because he's trying to explain... Muito obrigado, Digo! Tamo junto. Valeu pelos 10 anos. Digo mandou R$10. Show Palpatine nunca fez nada de errado. Long live The Galactic Empire. Nunca. Aliás, cara... Não custa nada lembrar, mas se você não for inscrito aqui no canal, se inscreve, deixa um like, comenta, compartilha, considere entrar no clube de membros, tem muito vídeo pra você assistir, e é isso aí, continuando. Eu acho Rebeldes, qualquer facção rebelde tão chata, sabe? É tão chato, quase tudo que é obra trata Rebeldes de uma forma ruim, engraçado que eu tava elogiando o Endor, porque Endor é a É a primeira vez que eu me importei com os rebeldes em Star Wars. É a primeira. Tipo, eu sempre achei os rebeldes uma bosta. Tanto que eu prefiro 1000 vezes a trilogia prequel. Mentira, a trilogia prequel é uma bosta. Mas eu prefiro 1000 vezes assistir Vingança do Sith de novo pra ver o Anakin virar o Darth Vader do que assistir a merda da trilogia clássica. Porque eu não gosto de rebelde. Eu simplesmente não gosto de rebelde, irmão. Eles são chatos. Ai, o Han Solo, ai, a Leia, ai... É chato, eu não gosto, irmão. Tanto que o meu filme favorito da trilogia clássica é... o Empire Strikes Back. Por quê? Porque é basicamente rebelde durante o filme inteiro, sabe? O Império Contra-Ataca, que é um filme favorito, tipo... Vingança do Sith, Império Contra-Ataca. Porque é legal, é rebelde se fuder, sabe? Agora, Endor não. Endor faz você ter medo do Império. Que é uma série muito boa, é uma série muito bem construída. É a melhor obra que Star Wars já... É a melhor coisa que Star Wars já produziu, Endor. É pico, tá ligado? Trate como franquia. Ai, mas se não tivesse os antigos, não existiria Endor. Pô, os antigos já existem, beleza? Então, caguei. A base já existe, então... Considerando tudo que há na franquia Star Wars, Endor é inalcançável. Clone Wars é uma bosta perto de Endor. Uma bosta perto de Endor. Endor é um negócio... É uma série boa. É uma série boa. Tipo, ignora Star Wars. Você nem... Ah, eu não gosto de Star Wars. Star Wars é uma bosta. Eu te entendo. Mas Endor é uma boa série. Sabe? Cara, eu não duvido nada que a segunda temporada de Endor vai levar um monte de Grammy. De Emmy. Vai levar. Vai. Porque é uma série muito boa. Ela é muito bem construída, bem roteirizada, bem atuada. Efeitos finíssimos, sabe? Arcos de 3 episódios, mas que um impacta no outro. Maravilhoso, cara. É sensacional. Sensacional. Agora... Clone Wars é divertido, ok, mas Endor é muito bom. Who he is. Which, in a sense, is what George Lucas was doing. Eu não tô falando que Clone Wars é ruim. Clone Wars é muito bom para padrões de Star Wars. Endor é muito bom para padrões de produções audiovisual. Sabe, ela é acima de Star Wars. Too. But the most personal parts of this series probably aren't wrapped up in C-3PO. Yes, R2, I was just coming to that. They probably have more to do with the character Lucas, named after himself. Not that you would know from the way people talk about him. Luke is often treated like he's just a generic hero archetype.
People will even refer to other characters as the Luke Skywalker character, and what they mean is the sincere, if somewhat boring character the larger story revolves around. Now, this is Pelo amor de Deus, o Frodo não é nem um pouco chato. obviously a little insulting if you care about the Frodos and Katnisses of the world. I care. But in fairness to the people who say things like this, Luke thinks of himself as a generic hero too. It's just that what George Lucas has in store for his namesake proves to be much more unique and interesting than that. Luke starts off A New Hope stuck at the dead end of life on a basically empty planet. Where are you going? Looks like I'm going nowhere. When he meets Obi-Wan and receives his father's lightsaber, it turns his vague dreams of leaving someday into something much more concrete. I want to come with you to Alderaan. Essentially, Luke now has a destiny. I want to learn the ways of the Force and become a Jedi like my father. And at this point, it does seem like Lucas is telling a generic hero type of story. The rest of the movie could be almost any fantasy. Os prequels são muito... Cara... Ah, cara, é que... A era... Vamos lá, a era dos prequels... Ela sempre foi minha favorita, até Endor. Hoje eu gosto da Era dos Rebeldes, por causa de Endor. Endor me fez gostar da era clássica, sabe? A luta dos rebeldes contra o Império. Luke Skywalker Legends Andor Beta mandou R$10. São Tão estúpida que ela repetiu a fórmula da saga clássica. Rebeldes vê esse império da maneira mais imbecil possível, enquanto as prequels trazem uma nova Sim. dinâmica na guerra. Separatistas vs Repubo. Mas você sabe por que eles fizeram isso, né? Você sabe por que eles fizeram isso? Porque na época que os prequels saíram, os fãs de Star Wars odiaram o que eles receberam. Eles desprezaram Ameaça Fantasma. Na verdade, seja dito, é um filme de... Eles desprezaram Ataque dos Clones. É um filme ainda pior. E eles não gostaram da Vingança dos Jedi. Da Vingança do Sith. Eles acharam ruim, sabe? Então eles malharam a saga. Quase fizeram o ator do Jar Jar Binks se xingaram, fizeram todo tipo de chacota com o George Lucas. Eles desprezaram aquela obra. Aí a Disney compra Star Wars em 2011. Aí eles falam, pô, os fãs odeiam aquilo lá. Que merda. Aí o que eles fizeram? Voltaram para os clássicos. O problema foi o seguinte, eles voltaram para os clássicos fazendo praticamente um remake. Eles fizeram um remake da trilogia clássica sem o charme da trilogia clássica. Ah, eu não gosto. Comparado com os prequels. Melhor, comparado com o que os prequels ofereceram de bom pra Star Wars, sabe? Eu acho chato, cara. Uma Nova Esperança, eu acho um porre o Retorno do Jedi. Acho chato. Mas, sabe, basicamente eles voltaram para aquilo, fizeram um remake ruim disso, sabe? Apesar de achar chato, o Luke é um bom personagem, ela é um bom personagem, o Obi-Wan, o caralho, todos os personagens excelentes, sabe? É uma trama envolvente. Então, tipo, eles simplesmente voltaram pro passado, fizeram um repeteco e olha só, esquece prequels, tanto que... Cara, eu acho que nada dos prequels é citado no filme 7. Tem uma citação ao Palpatine no Vingança dos Jedi. E eu acho que não tem absolutamente nada de prequels na Ascensão Skywalker. Tem nada. Então, basicamente, é uma antitrilogia. É uma trilogia que é contra o que os prequels ofereceram. O problema é que o que os prequels ofereceram é o que há de melhor em Star Wars. Tirando o Endor. Beleza? Graças aos prequels, você tem uma infinidade de bons jogos, tipo Battlefront 2, sabe? Você tem Clone Wars, sabe? 7 temporadas de Clone Wars, que é uma boa série. Sabe, você tem muito material bom que saiu dos prequels. Por quê? Porque os prequels arriscaram. O George Lucas arriscou. Ele criou uma história nova, ele apresentou a galáxia, aquele universo de uma forma muito diferente. E foi do c... sabe? Tudo que foi gerado ali é muito interessante. E a Disney cagou pra tudo isso. Em poucas palavras, a Disney cagou pra tudo isso. Mas é engraçado, né, cara, que a Disney tem os baixos mais baixos de Star Wars e tem os altos mais altos da franquia, que é Endor. Sabe, é um 880 mesmo. É uma bosta completa como o Obi-Wan, ou é literalmente a melhor coisa que a franquia já produziu, que é a primeira e a segunda temporada de Endor. E Rogue One também tá ali acoplado.
É engraçado, cara. É engraçado. Isso é divertido. Isso é divertido. The adventure, with Luke taken from humble beginnings by a wizard. Sabe que você não gosta, não consegue gostar de nada de Star Wars? Porque Star Wars popularizou ficção científica, apesar de não ser uma ficção científica. E você tem muita obra de ficção científica pra consumir. Aí você olha Star Wars e acha bobinho, você não acha divertido. Você pode consumir o teu Warhammer 40k. Mas pensa o seguinte, imagina o nerdão. O nerdão. Em 77, quando assistiu essa porra. Star Wars se tornou o que se tornou porque ele era muito bom e Skywalker único pra sua melhor época. que Andor dou R$10 Isso é um... original do Lucas pra Sequel Zero, uma dinâmica intra-república tentando se estabelecer enfrentando o império do crime controlado pelo mal. República vs facção criminosa, te lembrar algo? Lembra algo. Inclusive é uma história melhor do que criar o Império 2. Beleza? É melhor criar o Império 2. Duna é muito melhor? O filme de Duna é uma bosta, cara. Pra época. Eu tô falando de impacto em cultura. Star Wars gerou impacto que nem Duna não gerou. Inclusive, Duna saiu depois. Pera aí. O Duna do 1984. Pelo amor de Deus, cara. Duna saiu depois. Star Trek é um porre, tá ligado? Star Trek é um saco. Então, Star Wars gerou impacto que nenhuma outra obra de ficção tinha gerado, sabe? Você tinha Flash Gordon, Star Trek e 2001, Odisseia no Espaço. Não, Star Wars é uma aventura. É um western no espaço. Então isso gerou um impacto tão grande, gerou tantas obras que se inspiraram em Star Wars. Hoje você tem tanta variedade de ficção científica pra consumir que você acha Star Wars bobinho. Eu mesmo não sou dos maiores fãs de Star Wars, tá ligado? Eu não sou obcecado nessa porra. Adoro o Endor. Né? A minha paixão por Star Wars voltou, inclusive, por causa de Endor. Eu voltei a consumir vídeos, ler umas besteirinhas, mas... Sabe? A Disney matou qualquer esperança de eu virar um consumer dessa franquia. Who gives him a magic sword to save a princess from a dark tower guarded by an evil sorcerer. Pretty standard stuff. As the story wraps up, it's hard to see what would separate Luke Skywalker from any of a dozen other heroes. Until the next movie starts. In Empire, every single trait that led Luke to becoming a hero suddenly works against his destiny of becoming a Jedi. You know, sometimes Lucas doesn't get credit for how clearly defined his characters are. In this case, Luke is loyal to a fault. I'm not going to Alderaan. I've got to get home. It's late. I'm in for it as it is. Fearless when it's time for action. The droids belong to her. She's the one on the message. We gotta help her. And a little impatient with the people who doubt him. Who's gonna fly it, kid? You? You bet I could. I'm not such a bad pilot myself. We don't have to sit here and listen. Only this time, instead of flying him to victory, these traits cause him to crash and burn. Which actually happens twice, just in case you miss it the first time. We're starting to see that Lucas's vision of heroism is a lot more complex than it appears. When Luke's frustration boils over at the universe blocking his path to becoming a Jedi, he's told point blank, it's not the universe that has the wrong idea. Adventure. Excitement. A Jedi craves not these things. You are reckless. His training is repeatedly sabotaged Yoda é beta. by his refusal to understand what he's seeing and hearing, no matter how strong of a warning he gets. Everything that happens on Dagobah suggests that who Luke is and who he wants to be aren't the same person at all. You want the impossible. It's not even surprising when Vader is able to use his fearlessness and loyalty to lure him into a trap. I can't keep the vision out of my head. They're my friends. I gotta help them. You must not go. But Han and Leia will die if I don't. He can't see himself as anything other than the hero coming in to rescue his friends. What's important to hammer home Esse Yoda antigo é melhor que esse CG de 2005. Eu tô acostumado com o Yoda do Vingança do Sith. is that at no point in this self-destructive spiral is Luke ever acting out. Cara, eu sou favorável a que a Disney jogue fora a trilogia sequel, sabe? Sabe, é foda. Finge que não existe. Vambora. Of care. Não, eles vão fazer uma trilogia da Rey agora. É.
Vai ter uma trilogia da Rey Skywalker. Rey Skywalker mandou R$10. A Era da Velha República é a mais louca, são 2050 Siths vs 2050 Jedi vs 2050 Mandalorianos. São tantas loucuras e história, mas muito provavelmente a Disney iria cagar em cima, repetindo a fórmula da OT. Felizmente a Disney teve a sensatez de criar a sua nova era, a Alta República, e não meter a mão na Velha República. Beleza? Eles tiveram a sensatez, o tato de... Não, vamos criar a nossa era gay e broxa aqui, e a gente não toca no bagulho que é muito legal, que é a Velha República, que é do... E se você desconsiderar os filmes, é a melhor parte de Star Wars, inclusive. De universo expandido. Os filmes e as séries, né? É a melhor coisa que tem. A República do caralho, é uma loucura. Aquilo dali é ficção científica. Não é ficção científica, mas é uma fantasia do caralho. É muito bom, velho. Especialmente a lore do Knights of the Old Republic. Eu adoro a lore daquele jogo. Apesar de eu nunca ter jogado. Eu não gosto de MMO. This is who he is. Luke, go to the trap! It's just that being a hero is one thing. Inclusive, Alta República, mano, o filho da p que teve essa ideia, eu consigo ver uma mulher millennial, conversando com uma mulher Gen X, sabe, uma boomer, fudida. Olha, Digo! Digo mandou R$10. O Luke é um beta, mas o Mark Hamill consegue ser ainda pior. Ele tentou coagir a mulher do filho dele a abortar o neto dele. É sério isso? É sério isso? Cara, eu já cheguei numa fase que eu não consigo mais desassociar o artista da arte, mano. Um boomer de merda. O Mark Hamill é um boomer de bosta, sabe? De pior estirpe, irmão. Ele é um bosta. O Mark Hamill é um bosta. Ele é um bosta. Um bosta. Não é exemplo de nada. Ele é um merda completo. Nossa, veja o Twitter dele. Melhor, ele saiu do Twitter, né? O que eu tava falando? Não lembro agora. Não, tá claro. Being a Jedi is... Ah, sim, do Alta República. Basicamente, pra quem não sabe o que é a Alta República do Star Wars, é uma era que se passa 300 anos antes da trilogia prequel, em que a República está no seu auge, os Jedi estão no seu momento de maior poder e a galáxia está em paz. Star Wars, tá no nome da franquia. Guerra nas Estrelas. E eles criaram um universo narrativo para tratar da galáxia em paz. Impressionante. É tipo, mano... E todo mundo pedindo Velha República porque é um caos do caralho, é violência, é Darth, o caralho, Jedi se matando, sabe? Uma putaria. Não, eles foram pro momento mais gay e broxante impossível e imaginável. Numa franquia que supostamente não tem limites. É isso, né? Então, é a Disney, bicho, é a Disney. A Disney tem ouro nas mãos e sabe o que fazer. Something very different. The Force is with you, young Skywalker. But you are not a Jedi yet. But whatever the dangers on Luke's path to becoming a Jedi, they're nothing compared to the dangers on the path of becoming like his father. I am your father. This reveal isn't famous just because Luke's dad is the bad guy. It's famous because this vamos contar uma história em que no momento que não acontece nada. is the moment Luke suddenly realizes Bota a gorda do RH pra fazer o roteiro de Star Wars, tá ligado? Cheio de microagressões, não pode aquilo, violência paia. that he's promised Nessa daí que surgiu a Acolyte. Pra quem não sabe, a Acolyte é uma série que se passa nesse período da história da franquia. Tipo, por isso que flopou. to turn into this man. He finally sees the other path he might be going down. Luke, it is your destiny. Turns out Luke's destiny has a real, well, dark side to it. Why didn't you tell me?
Lucas is telling a different sort of story from most of his Coisa de millennial, mas parece ser divertido você apresentar Star Wars pros seus filhos sem contar absolutamente nada, pra eles terem o choque da revelação que o Darth Vader é pai do Luke. Deve ser muito legal. contemporaries. Not every hero deals with questions of destiny or fate, but when they do, it usually means Inclusive é algo bobo que eu quero fazer um dia, tá ligado? Vou mostrar pro meu filho o episódio 4, 5, ele se assustar e assistir 1, 2 e 3 e depois assistir o 6. Tipo, deve ser divertido. the hero has a feeling that they really ought to be someone more remarkable or more important or Fiz isso com meu primo, ele entrou em choque. Pô, cooler deve ser do caralho. Essa experiência é muito foda, irmão. than they already are. And meeting that destiny either Não, eu vou criar haters de Star Wars. means becoming an awesome version of themselves or just becoming themselves. Here's a specific Não. O que você faz pra apresentar pro seu filho que é um documentário do passado é Senhor dos Anéis. Porque é literalmente isso. Senhor dos Anéis se passa no nosso mundo. Em um período imemorial no passado. Tolkien, ele se coloca na posição de um mero tradutor das lendas dos elfos. É isso, tipo... Então, esse é realmente um documentário. Olha o Luke Luke. Chad vs Beta Andor Tomar no mandou seu reais. Vai dar bunda. A Alta República é a era da feijoada. Ela tem a pior parte das prequels conversando e nada acontece. A Velha República leva a sério fala do Vader sobre a força ser superior à Estrela da Morte. Exato, cara, é uma loucura. É sério, joguem KOTOR. É o Knights of Old Republic. Joguem. O jogo é datado, o jogo tá velho, vai sair um remake daqui a 1 milhão de anos. Tá baratinho na Steam. Joguem, é muito bom. Eu não gosto de jogo de turno, eu acho uma bosta. Adorei KOTOR. É um jogo de turno. The new version of Captain Kirk starts off as a very similar character to Luke Skywalker. He's a hot rodder who grows up around a farm and never knew his father, but feels the pressure to become a great pilot like him anyway, and can't escape this nagging feeling that he belongs among the Okay, geez, this is like the exact same. Anyway, the big difference between them is that his flaw is running away from his destiny. Why are you talking to me, man? His mentor figures basically spend the whole movie begging him to follow that feeling that he was destined for something great. And once he decides to go for it, things fall into place really quickly. It's a movie that looks quite a bit like Star Wars, but it's basically doing the opposite of everything that Star Wars is about. You know, if anybody asks. Star Wars belongs to an older tradition, one in which the words destiny and fate meant the same thing as the word doom. Valeu, Digo. Digo mandou R$10. Isso aqui é Alta República. E adicionou um link. Deixa eu ver todos os links que vocês mandaram. Peraí. Nerdrotic é provavelmente um dos maiores haters da Velha República, com todos os louros. Se tem algum, né? Ah. Nossa. Eu tinha esquecido. Isso daqui é Alta República, rapazes. Apreciem o que a Disney conseguiu produzir. Essa aí que o consumidor tem pra consumir, sabe? Consuma. Apenas consuma, não pense muito sobre, consuma. In those older stories, meeting your destiny might be inevitable, but it wasn't likely to be a pleasant experience. This isn't to say that those other movies are bad, it's just to point out that the older tradition understood heroism, but it also felt that ambition would often have unforeseen consequences. Because I think the core issues that I'm dealing with are, if they were valid 2,000 years ago, they've got to still be valid today, even though they're not in fashion. And I think we've gone for a few generations where a lot of the sort of more basic stories... Disse boomer, né? Cara, o George Lucas, pô, a gente... Comunidade Star Wars xingou ele tanto, achacou ele tanto, mas tipo... também não é... Né? Calma lá, tá vendo? Você não deu usar o cara. have fallen by the wayside.
Luke's doom is still undecided at the beginning of Return of the Jedi, which is why on the one hand he's looking and acting uncomfortably like Darth Vader, while at the same time he's back to the role of hero and even seems to have picked up some Jedi-like traits. He's willing to be patient and plan things, leaving Jabba to make all the impulsive mistakes. It's almost like Luke has gotten stronger in both of the conflicting halves of his destiny. His meetings with Yoda and Obi-Wan confirm this. Ele aprendeu a molgar. That he hasn't chosen a path until he's willing to face his doom head on. You must confront Vader. Only then a Jedi. É, não, ouvinte do Omelete, irmão. Do Omelete, né? The heart of the conflict Lucas is building here is that either Luke has to kill his father or give up on his dream of becoming a Jedi. But Luke identifies... Nossa, cara, tranquilamente, esse diálogo do Luke com o Obi-Wan, cara, é uma das melhores coisas de Star Wars. Aí eu vou ter que admitir que a do episódio... além da... Peraí. Cara, é uma das melhores coisas... Did I ever tell you about Ahsoka Tano? She was your father's exotic teenage alien apprentice, a fine piece of jailbait from a more civilized age. She had the tightest body and the perkiest little breasts in the galaxy, barely legal in most systems. Anakin and I used to double team her at the end of every successful campaign during the Clone Wars, and once in a while we'd even have the entire 501st run a train over her, part of official Jedi training, of course. In time, she learned how to handle a meat saber better than anyone in the Jedi Temple. She wore a miniskirt every day, so we told her there were no panties in space. And since she was constantly doing acrobatics, you'd get a glimpse of her orange pussy mid-fight as she'd do a flip while slicing a B-2 super battle droid in half. It was surreal. We taught her to grip her weapon backwards like a dildo, and she constantly got captured by pirates and slavers almost every other day. It was ridiculous, like a constant porno, Luke. You have no idea. And she was a good friend. Why didn't you tell me? Muito bom, cara. Esse vídeo é muito bom. Vai tomar no c, cara. O filho da p criou essa merda. Too much with the man he now sees as Anakin Skywalker. I can't kill my own father. He understands the connection between them, even if Vader himself denies it. That name no longer has any meaning for me. By the way, all of this is happening in what Pra falar que esse filme tem coisas boas, todas as cenas do Luke são maravilhosas. E as cenas de batalha no espaço, o resto é uns... Meu Deus do céu, é muito ruim. is ostensibly a children's adventure Nossa, esse filme é... Oh, esse filme é triste de assistir, cara. movie. The increasingly internal nature of the conflict in the Star Wars saga is another thing that separates it from most of its other peers. It's also why it's fine that the battle above the second Death Star is so reminiscent of the battle above the first. It reminds us that the conflict facing Luke is no longer out there, but in here. Cara, Star Wars inspirou tudo, irmão. Star Wars é tipo Beatles, só que pra... O que Beatles... O impacto de Beatles na música é algo parecido com o impacto de Star Wars em produção audiovisual e literária, bicho. É inegavelmente importante. Você pode não gostar, pode desprezar, pode não ter... Pode ser um anti-fã como eu sou, mas o impacto é inegável. The confrontation with the Emperor. Nossa, imagina ver isso na 83, esse filme. Imagina assistir essa p em 83, ou o original em 77. Que pariu. Is where Lucas will resolve the question of whether Luke will be able to vanquish the supreme avatar of the dark side, while the alternative is literally staring him in the face. And of course, when George Lucas has a question like that, there's only one way it's going to be answered. The question of destiny hangs over every duel in the Star Wars saga. Sim, influenciou coisas muito melhores que Star Wars. E é isso que eu tô falando. Como hoje nós temos muita opção para consumir conteúdo, sci-fi, seja aventura como Star Wars, você olha para Star Wars e acha meio bobo. Jedi. Porque você tá com o cérebro frito de Space Marine. Marajade MJ mandou R$10. A Borgo, ex-Omelete, paga pau pro episódio 8 e odeia o episódio 3. Ele fala que é fã de Star Wars clássico, mas paga pau pro filme que destrói o original. Difícil entender esses veio nostálgico. O Borgo tem mais é que tomar bem no meio dele. Vai se
Ele e todos os merdas que passaram pelo Omelete, não saiu um lá que presta, mano. É só filho da p. É escória. Toma. O Borgo é o... não, isso não é Star Wars. Não gostei. Ai, muita violência. Anakin. Vai se fuder. So, Return of the Jedi features the last Duel of the Fates. O Bon Solano é pré-Omelete, irmão. Ele tinha matando os robôs gigantes antes... eu nem sei se ele fez parte do Omelete. Para lá também. This final duel is about whether Luke can escape his father's destiny. And though Luke is always looking for the high ground, he can't ever stay above Vader for long. Because ultimately, he isn't. Whatever one of them is capable of, the Ele trabalhou anos no Omelete? Bom, tem algo bom que saiu do Omelete. Parabéns. There is as well. Eu não sabia, eu não fazia a menor ideia que ele tinha feito parte do Omelete. This is why it's misguided to think that the Star Wars movie's vision of good and evil is just black and white. Lucas isn't telling stories about good people and evil people. He's telling Eu espero que o Jovem Nerd quebre logo. Inclusive, eles acabaram com a divisão de jornalismo do Jovem Nerd. About o mundo é bom. Characters who can choose good. Ou seja, neste momento que você está assistindo essa live aqui, ou esse vídeo, não sei que essa porra vai sair, vários jornalistas que trabalharam no Jovem Nerd estão desempregados. Or evil. The light side and the dark side are the que destreza. Realmente, a economia tá foda. These choices. Fiz o L pra isso mesmo. Take them down. As long as Luke can't make this choice, he's left at the mercy of his emotions, which can take him to a pretty dark place. Luke works intuitively through most of the movie until he gets to the very end. He goes back and forth with his emotions about fighting his father, not fighting his father. Luke's hatred of the idea of following his father's destiny leads him to try to destroy that destiny completely. Which is exactly the idea. Good, Anakin, good. Fulfill your destiny and take your father's place at my side. In Star Wars, destiny is a trap. Destroying Vader and becoming Vader are the same thing. Never. If Luke wants to decide his own destiny, it means he has to embrace the good still left in his father. You failed, Your Highness. I am a Jedi, like my father before me. Não é sensacional. And then, finally, someone is willing to call him a Jedi Knight. So be it, Jedi. Ultimately, doesn't it take a leap of faith? Yes. You'll notice Luke uses that quite a bit. Luke doesn't find victory the way other heroes do either. At the end of each Star Wars movie. O fato de Star Wars não ser a adaptação de um livro, e sim a coisa totalmente pensada pro cinema, é algo que eu acho muito disruptivo e é muito f***, cara. Isso é muito do c***. Isso é muito... Tanto que Star Wars, a história do lançamento de Star Wars é um negócio f*** também. Valeu! O mestre Sifo Dias mandou R$10. Eu comecei uma jornada de jogar FF do 1 ao 16. Loucura. É bem claras referências. Pra dizer-te não é chupada. O FF2 é quase uma cópia do episódio 4 e o FF12 um dos vilões basicamente é o Vader. Cara, tem um... Não é à toa que Darth Vader é do maior vilão da história do cinema, irmão. Você pode... vamos lá. Toda vez que surge um bom vilão no cinema, pensa, nossa, melhor que Darth Vader, tipo Thanos. Quando você sabe a loucura que foi o Thanos em 2019. Nossa, o Thanos vem. Ninguém lembra mais do Thanos. Passou 6 anos. Quem lembra? Agora o Darth Vader não. Ele sempre tá aí. O que eu tava falando? Puta, esqueci. Tá muito tarde. Luke has to surrender and allow someone else. Darth Vader é o hit do cinema. Da questão do Star Wars lançamento.
O lançamento de Star Wars foi o seguinte: o filme estava em produção na Comic Con antes do lançamento, eu acho que não lembro se era algumas semanas ou um ano antes. O George Lucas lançou um livro de Star Wars, ou uma HQ, não lembro, tá ligado? Ou seja, ele lançou antes do lançamento do filme uma obra derivativa da obra. Tipo, da obra original. É uma loucura. Tipo, o lançamento. Tudo que envolve Star Wars é inovador. Tanto que a história que já é batida. O George Lucas, ele não exigiu pagamento pela produção do filme, do estúdio. A única coisa que ele queria eram os direitos de merchandising. E o estúdio falou, a Fox falou, ok. Vai lá, otário. Nós vai ganhar todo na bilheteria, o cara. Daí ele podia vender boneco, camiseta, sabre de luz, vender tudo que você pode imaginar. Então, cara, Star Wars influenciou a indústria de tantas formas que é impossível você contabilizar. Tudo que a gente tem hoje tem um dedinho de Star Wars ali no meio. To save him. Pro bem e pro mal. Mas Star Wars é ali. This time, there's only one person that could be the path Luke finds to his destiny is important. Você não teria seus bonequinhos de Warhammer sem Star Wars, né, cara? Because if he can become Você não teria Warhammer sem Star Wars. Like his father can become a Jedi like him. Você tá falando do Omelete? Cara, conteúdo... Mano, morreu. O Antum comentou no Twitter uns dias atrás que a cultura nerd morreu. Cara, verdade seja dita, morreu mesmo, né, cara? Marvel não é mais a histeria de antes. Star Wars não é a histeria de antes. Tem fã pra caralho. Tem. A gente tá aqui assistindo um vídeo sobre Star Wars. Mas é um vídeo que a gente vai assistir. É um vídeo que eu vou assistir e é isso. Vai ficar por isso. Morreu o conteúdo pop. Ai, cultura pop, cultura nerd. Sabe, se torna meio ridículo você ver um cara quarentão falando de joguinho, falando de joguinho, tipo, parece que eu tô atacando. Mas, sabe, de forma muito institucional, meio jovem nerd, o wokeismo foi o ESG que matou essa porra. Foi o ESG, o wokeismo, a propaganda. A propaganda e a agenda em detrimento da qualidade de uma obra que matou essa cultura nerd. Perdeu a graça, soa coisa de Redditor, sabe? Ficou meio cafona. É muito millennial. Olha que merda, voltamos aos millennials. É algo muito millennial discutir cultura pop, sabe? Sabe, a gente consome. Todo mundo que consome. Sou zoomer. Consumo cultura pop, vocês consomem. Opa, perdeu a graça. Então a gente simplesmente a gente consome, mas não se discute. A gente não... Cara, qual que foi a última... Vai lá, seja honesto. Qual que foi a última vez que você perdeu algumas horas conversando sobre cultura pop? Sabe? Algumas horas. Cara, a última vez que eu conversei sobre um filme foi sobre Thunderbolts. Tem uns 3 meses já. Que eu não discuto no off. Eu não tô falando em live, no off. Falar de alguma obra, sabe? Brigar com alguma coisa. 6 meses. Eu achei divertido e briguei por causa dessa... Então, assim, tá com uma coisa, né? Mas, cara... Tá tendo um padrão aqui. Anime e mangá. Isso vocês discutem, porque são otaku. Mas tô falando Marvel. Qual que é a última vez que você falou de Marvel? Detalhe, nem falei de Marvel por obra. Fiquei falando porque que Thunderbolts é o filme menos bosta da Marvel desde Guardiões da Galáxia. Sabe? Só discuto em vídeo. Aí, tá vendo? Eu só discuto em live sobre cultura pop. Então, é algo muito millennial, muito bazinga, sabe? É muito bazinga pra gente. Coisa de bazingueiro, tipo, falar de cultura pop. The ultimate irony of Luke being talked about as a generic hero is that at the end of the day, he's not the hero of the story at all. And so ends the story of Star Wars. Well, okay, obviously not exactly. But now the stories are told by someone other than George Lucas.
What that ultimately means for Star O Wars humor millennial, camisa do Lanterna Verde. probably best left for another time. But at the very least, it changes what Star Wars means. It kinda has to change it, since what Star Wars always meant for Lucas was a way to tell all of us who he is. I've discovered along the way that happiness, you live in two worlds here. Happiness is pleasure, and happiness is joy. Pleasure is short-lived. It lasts an hour, lasts a minute, lasts a month, and it peaks and then goes down. It peaks very high. But the next time you want to get that same peak, you have to do it twice as much, and it's like drugs. On the other hand is joy. Joy is the thing that doesn't go as high as pleasure, but it stays with you. Joy is something you can recall. The secret is that even though it's not as intense as the pleasure, the joy will last you a lot longer. People who get the pleasure, they keep saying, well, if I can just get richer and get more cars, you'll never relive the moment you got your first car. That's it. That's the highest peak. If you're trying to sustain that level of peak pleasure, you're doomed. Just accept the fact that it's here and it's gone. And maybe again it'll come back. Ed, discurso, gostei. Pleasure is purely self-centered. It's all about your pleasure. It's a selfish, self-centered emotion that's created by a self-centered motive of greed. Joy is compassion. Joy is giving yourself to somebody else or something else. And it's a kind of thing that is, in its subtlety and lowness, much more powerful than pleasure. If you get hung up on pleasure, you're doomed. If you pursue joy, you will find everlasting happiness. So, with that, I'm gone. Bye-bye, thank you. Não é que o Anakin ter uma família era algo ruim, era coisa dos Jedi, né? Palpatine enganou ele. É isso, o Anakin foi manipulado pelo Palpatine durante toda a vida dele. Então, o destino era aquele. Bom, dito isso, o Luke é um Betinha, o Endor é mais herói do que ele.